A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero agradecer a você, mais uma vez, a oportunidade de entrar na sua casa para partilhar com você, com a sua família, a palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar de um dos assuntos mais importantes do cristianismo, a justificação pela fé. Chame a sua família. Se der tempo, dê uma ligadinha para o seu amigo, porque quem sabe Deus tem uma palavra específica para o coração dele e você vai ser este instrumento de bênção. Não perca o programa de hoje. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Reverendo Ronaldo Lidório, nós estamos aqui durante esse período do Congresso de Evangelização e o senhor tem a oportunidade de falar sobre a questão missionária e sobre as áreas de atuação onde o senhor tem dedicado a sua vida. Como tem sido, qual tem sido as áreas de atuação que o senhor tem estado aqui no Brasil atualmente? Basicamente, nós temos trabalhado, Rossano e eu, em três áreas específicas. Primeiramente, com o projeto Amanagé, na região amazônica, entre indígenas. Nós somos hoje 50 missionários em nossa equipe, trabalhando em 12 etnias indígenas, já, graças a Deus, com várias igrejas plantadas e diversos projetos sociais em andamento. Em segundo lugar, nós continuamos ligados e dando certa assistência à igreja Concomba, na África. Eles estão hoje partindo para um novo projeto que é a tradução do Antigo Testamento para a língua Limompelo, a sua língua principal. Nós traduzimos o Novo Testamento para o Limompelo, entregamos completo em 2004 e agora eles, por iniciativa própria, resolveram então destacar alguns dentre eles para serem preparados e traduzir o Antigo Testamento. Então, louvamos a Deus por isso. Em terceiro lugar, nós estamos coordenando o Instituto Anthropos. O Instituto Anthropos, ele trabalha com pesquisa entre os grupos ainda não alcançados, não apenas no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. Colaboramos com essas pesquisas e as realizamos. Trabalhamos também com treinamento missionário. Temos dado treinamento em diversas partes da Ásia, alguns lugares da África e também aqui no Brasil, mas com foco naqueles missionários que atuam entre aqueles grupos que ainda nada ouviram do Evangelho do Senhor Jesus e que mostram alguma resistência para a compreensão deste Evangelho. Então, este tem sido aí o nosso foco com o projeto Amanagé, o trabalho na África com os Concombas e coordenando então o Instituto Anthropos. Nós trabalhamos, somos missionários da APMT, em parceria com a Missão Amém, e Rossano e eu estamos no trabalho missionário desde 1993. Reverendo, o senhor disse que existem mais de 50 missionários que trabalham com o senhor. Como essa missão é sustentada? Como é que o amigo telespectador que nos ouve e nos assiste nesse momento pode participar enviando os irmãos, já que eles não podem ir, enviando os irmãos para fazer essa obra tão importante que o senhor tem realizado? Cada missionário, ele possui o seu próprio sustento quando se relaciona com as suas igrejas enviadoras. São igrejas que o adotam, que o enviam e que oram por ele e o acompanham ao longo da sua caminhada. Eu creio que não apenas o apoio financeiro, mas o apoio também em oração, orar pelos missionários que você conhece, os missionários da sua igreja, os missionários talvez de outras igrejas com as quais você se relaciona, não apenas esse apoio financeiro em oração, mas também encorajando esses missionários. É interessante notar que nos campos pelos quais eu tenho passado, não são poucos missionários que estão desanimados, quebrados, cansados, talvez trabalhando há 5, 10, 15 anos em lugares áridos, e uma palavra de ânimo, de encorajamento faz toda a diferença. Então, talvez uma das maneiras mais eficazes de você sustentar bem o seu missionário seja realmente você se envolver com ele, encorajando na sua caminhada cristã e na sua caminhada também vocacional. Qual a mensagem que o senhor daria para o amigo telespectador que agora nos ouve e nos assiste aqui, encerrando assim a nossa entrevista? Qual a mensagem que o senhor daria para ele ante os desafios missionários, tanto nas áreas urbanas como nas áreas mais longínquas? Qual a mensagem que o senhor daria ao amigo telespectador? Todos nós temos ricas oportunidades de servirmos a Cristo em nossa vida. Cada caminhada é única. Você conhece pessoas que eu não conheço, você passa por lugares que eu jamais passarei, eu passo por lugares que você jamais passará. Cada um de nós possui uma rota única, uma caminhada única, uma experiência única. E é justamente nesse ciclo de relacionamento que você tem essa oportunidade de ser
sal da terra e luz do mundo. O que nós precisamos é proclamar o Evangelho com os nossos lábios e viver o Evangelho com as nossas ações no nosso dia a dia. Fazendo isso, nós vamos cumprir realmente a nossa missão. E a nossa missão é esta, é servir ao Senhor Jesus. Não há nada mais precioso. Muito obrigado, reverendo Ronaldo Lidório, pela sua participação aqui no Verdade e Vida. Por enquanto, nós vamos ficar com essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, as palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem, duro é ter que dizer, vai muito mais além do amor convencional. Deus lá do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com o olho natural. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. Nós vamos tratar deste assunto proposto para hoje, que é justificação pela fé. E vamos conversar acerca deste tema à luz de Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta mais importante, sua carta aos Romanos,
um verdadeiro tratado de teologia. Alguém disse que a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica, o ponto culminante do pensamento do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. E ele, nesta carta, vai tratar desta magna doutrina da justificação pela fé. Esta doutrina é a espinha dorsal da fé cristã. Com ela a igreja fica de pé e sem ela a igreja não pode prevalecer. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós temos acesso a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não apenas isso, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. E a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Há aqui algumas verdades preciosas. Primeiro, o que é justificação? A justificação é um ato exclusivo de Deus, declarando aquele que crê em Jesus Cristo livre de culpa, quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. A justiça de Cristo é colocada na nossa conta por causa da morte vicária de Jesus Cristo na cruz, morrendo em nosso lugar, em nosso favor. Ele pagou a nossa dívida. Ele anulou o escrito de dívida que era contra nós. E agora, porque ele morreu a nossa morte, nós recebemos os benefícios desse sacrifício e somos declarados justificados, sem qualquer condenação diante do tribunal de Deus. O resultado disso é que nós temos 3 benefícios. O primeiro desses benefícios é a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É importante entender que nós não somos salvos ou justificados por causa da fé, mas por causa do sacrifício de Cristo. A causa meritória da salvação não é a fé, é a morte de Cristo. A fé é a causa instrumental. Pela fé, você toma posse da salvação. A Bíblia diz que nós somos salvos mediante a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Você, quando crê no Senhor Jesus, você tem paz com Deus. Em outras palavras, não tem mais barreira entre você e Deus. O pecado que afastava você de Deus agora foi anulado pelo sacrifício de Cristo e agora você foi reconciliado com Deus, você foi feito amigo de Deus, você tem a sua relação acertada com Deus. Isso significa paz com Deus. O segundo benefício que você tem da justificação é graça. Você tem agora, por meio de Cristo, acesso a esta graça na qual estamos firmes. A palavra acesso aqui traz a ideia de a entrada na presença real, a entrada no palácio real. Agora você tem livre acesso à presença de Deus. A graça de Deus, este favor imerecido de Deus. Eu mereço juízo, mas Deus derrama sobre mim a sua graça. Agora eu sou aceito, não por quem eu sou, mas por causa do que Cristo fez por mim. E sendo Jesus o meu representante, o meu fiador, o meu substituto, então por meio de Cristo eu tenho livre acesso à presença de Deus. Eu tenho acesso a esta graça maravilhosa de Deus. Por isso eu encontro nele salvação, redenção, perdão e vida eterna. Mas em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que você tem, além da paz e além da graça, você tem também a glória. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em outras palavras, você que crê no Senhor Jesus, não precisa ter mais medo do amanhã. Você não precisa ter mais medo do futuro. Você não precisa ter mais medo da eternidade. Você não caminha por
estradas desconhecidas. Você não partirá para uma eternidade incógnita. Você caminha para a sua pátria celeste, para a família, para o lar celeste, onde você então vai receber a bem-aventurança eterna. Não tem mais lágrimas, não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais luto. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, você receberá um corpo de glória semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Portanto, quando você olha para frente, para o amanhã, para o futuro, para a eternidade, o que espera você é glória, é recompensa eterna, é bem-aventurança eterna. Veja você que em relação ao passado, você tem paz com Deus. Agora não tem mais barreira entre você e Deus. Em relação ao presente, você tem acesso livre à graça. Em relação ao futuro, você tem esperança da glória. Você que crê no Senhor Jesus, não precisa temer em relação ao ontem, ao hoje e ao amanhã, porque você tem paz, você tem graça, você tem glória. Mas talvez você pergunte assim, bom, a justificação pela fé é apenas uma doutrina que me dá segurança em relação ao futuro, ao amanhã, à eternidade, ou a doutrina da justificação é uma doutrina prática que também me ajuda a viver o aqui e o agora, a enfrentar os dilemas da vida, a passar pelos vales escuros da jornada da vida, a lidar com os dramas da nossa existência. Paulo prossegue dizendo assim, e não apenas isto, mas nos gloriamos nas próprias tribulações. O que é que Paulo está nos ensinando? É claro que Paulo não está dizendo que nós somos masoquistas, que nós temos prazer em sofrer, que um crente vai ao médico e o médico diagnostica que ele está com uma doença grave e ele sai de lá dando pulos de alegria, se gloriando nas tribulações. Não significa que quando um crente perde o emprego ou passa por alguma situação de sofrimento na vida, em que ele fica feliz porque está sofrendo. Ou que quando ele lida com a doença ou com o luto, ele se regozija com isso. Não, não é o que Paulo está dizendo. Nós não somos masoquistas. Nós não temos prazer em sofrer. Então, o que Paulo está nos dizendo, nos gloriamos nas próprias tribulações. O que Paulo está dizendo é que você olha a partir de agora para as tribulações da vida, para as pressões da vida, para as angústias que assaltam a alma, não mais olhando como se fosse um acaso, como se fosse um azar, como se fosse uma má sorte. Na verdade, você entende que Deus está trabalhando as circunstâncias da vida, temperando as dores com os alívios, as lágrimas com os sorrisos, as descidas com as subidas aos montes altaneiros da vida, trabalhando tudo isso para o seu próprio bem. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje como uma criança que vê o bordado que a sua mãe está fazendo pelo avesso. Não vê beleza, não vê harmonia, ao contrário, vê muitas linhas soltas e parece nenhum sentido. Mas quando você olha o bordado pelo lado direito, de cima para baixo, a beleza, a harmonia, a sintonia das cores. E então você começa a perceber o seguinte, que há um tapeceiro divino trabalhando na sua vida. Há um poeta que está escrevendo um belíssimo poema, e esse poema é a sua vida. E o último capítulo da sua vida ainda não foi escrito. As dores, os vales, as lágrimas, o sofrimento que tantas vezes encurrala você, não tem o propósito de destruir você, de arruinar você, de esmagar você. Mas Deus está trabalhando em você, esculpindo em você o caráter de Jesus. Se Jesus, o Filho de Deus, aprendeu pelas coisas que sofreu, Deus trabalha em você.
Deus trabalha depois através de você. Deus está refinando você. Deus está moldando você. Ele é o artífice divino que está trabalhando este mármore, arrancando lascas aqui e ali, esculpindo em você toda a beleza do Filho de Deus, toda a beleza do Salvador. Por isso, você pode gloriar-se nas próprias tribulações. Paulo prossegue e diz o seguinte: nós nos gloriamos nas tribulações porque as tribulações produzem perseverança. O que significa isso? Essa palavra perseverança poderia ser traduzida por paciência com circunstâncias difíceis. Eu sei que você lida com circunstâncias difíceis. Muitas vezes com escassez de dinheiro, muitas vezes com problemas de saúde, muitas vezes com problemas emocionais no casamento, muitas vezes com a ingratidão das pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes você vai dormir com o seu coração apertado de dor. Mas Paulo diz o seguinte: você que é justificado, você que se gloria nas tribulações, você que tem paz com Deus, tem acesso à graça e tem esperança da glória, saiba de uma coisa: Deus capacita você para lidar com essas circunstâncias difíceis com uma paciência triunfadora. Eu não estou falando aqui daquele tipo de estoicismo que você tranca os dentes e diz: eu tenho que aguentar, eu tenho que sofrer, não tem nada que eu possa fazer para mudar os rumos da minha vida, eu estou debaixo de um destino cego e implacável ou debaixo de um rolo compressor das circunstâncias. Não é isso. O que Paulo está dizendo: você vai ser trabalhado por Deus nessas circunstâncias, e a ponto de você olhar para as adversidades com uma paciência triunfadora, porque você sabe que, embora você muitas vezes não está no controle da circunstância, Deus está no controle. Deus está com as rédeas da sua vida em suas poderosas mãos e Ele está conduzindo você em triunfo. O apóstolo Paulo prossegue no seu argumento dizendo que a perseverança produz experiência. O que significa isso? Significa que o projeto de Deus não é que você tem uma fé de segunda mão, não é que você tem uma fé porque seu avô, porque seu pai ou a sua mãe andaram com Deus no passado. Não. Você também pode ter a sua própria experiência com Deus. Ele não vai ser apenas o Deus dos seus avós, o Deus dos seus pais, Ele vai ser também o Deus da sua vida. Vai ser amanhã o Deus de seus filhos. Você vai entender que a sua relação com Deus não é institucional, mas ela é pessoal, ela é íntima. Ela é uma relação absolutamente dinâmica, gostosa, restauradora da sua alma com o Senhor da sua vida. E Paulo termina esse argumento dizendo o seguinte: e a experiência produz esperança. Que tipo de esperança? Não uma esperança vaga, difusa, mas uma esperança segura, porque ele diz, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você foi justificado por causa do sangue do Cordeiro, mas agora você é inundado também pelo Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus foi dado a você como que um anel de noivado, como penhor, como garantia de que Deus vai completar esta obra que Ele começou em você. Deus está trabalhando em você. Deus está esculpindo em você a beleza de Jesus. O projeto de Deus não é apenas levar você para a glória, mas também transformar você à imagem do Rei da glória. Então, você tem esta viva esperança. Gloriosa esperança, bendita esperança. A bênção da justificação pela fé é tão extraordinária, porque ela nos prepara para a glória, ela nos prepara para o céu, e ela nos prepara para a história, ela nos prepara para a caminhada do aqui e do agora. A pergunta é: você já foi justificado pela fé? Você já entregou o seu coração a Jesus? Você já se rendeu ao Filho de Deus? Seus lábios já confessaram que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida?
agora mesmo você pode pôr sua confiança em Jesus. Agora mesmo seu nome pode ser escrito no livro da vida. Agora mesmo você pode ser selado com o Espírito Santo da promessa. Agora mesmo você pode fazer parte da família de Deus. Agora mesmo você pode nascer de novo. Agora mesmo você pode ser uma pessoa perdoada e salva pela graça de Deus, pelo poder do Evangelho, pela ação do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você. Onde você estiver, ore comigo neste momento. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva, poderosa e eficaz. E eu te peço, Pai, que Tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem, para que eles também tenham a experiência bendita da conversão, do novo nascimento e sejam justificados pela fé para receberem esta gloriosa herança das mãos do Deus vivo. Ó Senhor, aplica a Tua palavra e manifesta a Tua glória e manifesta o Teu poder para que haja salvação na vida daqueles que nos assistem nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A mensagem de hoje, baseada em Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5, o reverendo Hernandes falou dos frutos da justificação. Frutos quanto ao passado, que é paz com Deus. Quanto ao presente, acesso à graça. Quanto ao futuro, esperança da glória. Também mostrou como a justificação nos ajuda a lidar com os dramas da vida. Tribulação, paciência, experiência e esperança. A justificação pela fé. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você adquire tanto em DVD como em CD, tanto para sua edificação, como para presentear um familiar ou um amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e você entra ali na nossa loja virtual. Ou liga de segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos programas que aqui já foram lá, inteiramente grátis. Ainda pelo nosso site, você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Você clica em Faça a sua doação, você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou ainda você faz uma doação diretamente no Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3, ou para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. A mensagem de hoje, como as mensagens do programa Verdade e Vida, tem impactado sua vida, você quer mudar de vida, eu quero lhe convidar para estar amanhã pela manhã com toda a sua família e participar da escola dominical, do culto matutino e à noite do culto vespertino às 18 horas. Você vai dizer ali ao pastor da igreja que você é convidado especial do programa Verdade e Vida e que você quer crescer mais conhecendo a palavra de Deus. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e você vai clicar ali em igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Jesus, mentiroso, lunático ou Deus? Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nas regiões Norte e Nordeste, a seca. Na região amazônica, a destruição causada por enchentes. Contamos com sua ajuda para minimizar essa triste realidade. Faça um depósito na conta corrente do Conselho de Ação Social da IPB, no Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 6.000, dígito 3. Faça a sua parte. Mais informações no site www.casipb.com.br. O
programa Verdade e Vida lança o DVD especial Doutrinas da Graça, uma coletânea das melhores mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre o plano de Deus para a humanidade. São 5 mensagens que podem mudar sua vida e redirecionar o seu ministério. Adquira este DVD pelo site www.lojalpc.org.br ou de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Assista, medite e multiplique a palavra de Deus.